Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Gênesis. Vamos lá, vamos começar? Bom dia, meu povo, a paz do Senhor. Última semana do ano, estamos aqui, bom dia. Firmes e fortes com o Senhor. Vamos lá, vamos começar? A paz, meu povo. Vamos a Gênesis capítulo 2. Eu li um pouquinho ontem, aí agora a gente vai começar do título, tá? Igual daquele jeito que a gente sempre faz. A origem da humanidade. Gênesis capítulo 2, eu vou começar do versículo 4, tá? Essa é a história da origem dos céus e da terra. No tempo em que foram criados, quando o Senhor Deus fez os céus e a terra, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado no jardim do Éden para os lados do leste. Ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pisson. Ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. E também existe o bidélio e a pedra ônix. Segundo, que percorre toda a terra de Cuxi e Gigom. O terceiro corre pelo lado leste da Síria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus colocou o homem no meio do jardim. Colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e o corresponda. Depois que formou a terra e todos os animais do campo e todas as árvores do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome do homem e o nome que o homem desse a cada ser vivo, e esse seria o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em sono profundo. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma costela, fechando do lugar com carne, e da costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou até ele. Então disse ao homem: essa sim é osso do meu osso e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. E o homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. O texto de Gênesis, capítulo 2, começa explicando sobre as coisas que tinham aqui e como elas estavam. Aqui, ele começa dando, importância ao nome das coisas, importância ao que tem, dando um manual de instrução para a humanidade, manual de instrução de como sobreviver. Olha, as regras são essas. Homem, o negócio é o seguinte, as regras são essas.
Você pode comer, você pode beber, você pode cultivar, você pode cuidar, você tem que dar nome, sabe? O homem tá aqui para governar, para dominar. Então você dá um nome para tudo isso aqui. Então tudo isso é seu. Eu te dou o domínio, eu te dou o governo. Olha só que coisa interessante. Deus deu ao homem o domínio e o governo de tudo que tinha aqui. Tudo. Tá aqui, tá o jardim. E esse aqui é o domínio de tudo que tem aqui. É tudo seu. Você pode dominar. E ele começou a dominar, e ele começou a dar nome para as coisas, todos os animais, todas as aves. Ele foi nomeando tudo. Só que Deus observou que não tinha ninguém para ficar do lado dele, alguém que fosse a semelhança dele, mas que se encaixasse nele. Assim tinha os animais, macho e fêmea, mas não tinha alguém para estar ao lado dele, estar com ele, estar colaborando com ele nesse processo. Então Deus decidiu colocar ele, fazer uma ajudadora para ele. Ele fala assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Olha só, depois que ele forma todos os animais, Deus observa que é bom que ele não fique só. Então, ter uma mulher ao lado de um homem é uma coisa boa. É uma coisa muito boa. Não é que é bom, é muito bom. Por quê? Porque não é bom que ele fique só. Aí vem aquele povo da lacração. Você pode ser sozinho. Não, não pode, gente. Não pode. Você pode ficar sozinho por resto da vida. A não ser que você tenha uma vida religiosa. Porque também a pessoa pode ter uma vida religiosa. Se não for assim, é importante que a gente tenha alguém para estar com a gente. Nunca mais eu quero ter ninguém. Não, gente. É importante. É importante que você não fique só. É importante que você compartilhe, divida a sua vida com alguém. Só que o projeto de Deus é que você compartilhe, divida a vida com alguém quando você estiver dentro do projeto original. Olha que coisa maluca, estranha e maluca. Casamento, ele é feito por Deus para o povo de Deus. Então, se você não vive, se você não se comporta, se você não é o povo de Deus, para que casar? Porque casamento não é uma tarefa fácil. Já teve problema aqui no Jardim do Éden, não tinha nada, não tinha nem outra mulher, não tinha nem outro homem aqui. E já deu um problemão, sabe? Por quê? Porque o casamento é de Deus, para o povo de Deus. Deus ama tanto o casamento, mas ele ama tanto o casamento que no capítulo 2 do livro da história da humanidade começa com o casamento. Ele faz o homem pro homem, ele faz a mulher para o homem se casar com ela. No capítulo 2, depois que Deus forma o mundo, depois que Deus forma o homem, ele fala: agora eu tenho que trazer uma encrenca. A dona encrenca. Eu tenho que trazer para a humanidade a mulher. E a mulher tem que estar com o homem e multiplicar. Sabe? Olha como o plano é de Deus. Se você não viver, se eu não viver diante das coisas de Deus, da lei de Deus, não vai funcionar. Não vai funcionar. E olha, sabe como é que termina a Bíblia? Como que termina, vocês sabem? Quer dizer, a gente sabe que a gente já leu Apocalipse, né? Termina com casamento. Ele começa com o casamento e ele termina no casamento. O primeiro milagre de Jesus foi dentro de um casamento. E as pessoas ainda perguntam para mim: ai, será que Deus quer restaurar meu casamento? Quer. Será que Deus quer restituir a minha história? Quer. Será que Deus quer me dar o casamento? Quer. Deus quer. É interesse de Deus que você não esteja só. Gente, Deus funciona como uma matemática, sabe? Como funciona Deus? É como uma matemática. É uma matemática, sabe? A grande maioria das pessoas não vão passar por essa terra sem estar dentro de um casamento. Aí eu te pergunto, qual tipo de casamento que você quer viver? Sabe, às vezes tem gente que vira pra mim e fala assim: Poliana, eu falo, mas por que aconteceu isso com você? Casamentos fracassados. Aí a pessoa, não sei, eu falo: como era o casamento do seu pai? Ixi, do mesmo jeito. Como era das suas irmãs, dos seus irmãos? Tá, do mesmo jeito. Como era dos seus tios? Do mesmo jeito. Como era da sua avó? Então, assim, se é do mesmo jeito, se você vem de ciclos de bagunça, sabe? Ciclos fracassados, ciclos desordenados. Para agora. Começa a mudar a ingerência sua.
sabe? Sai desse ciclo. Meu Deus, como? Sai, se aproxime de pessoas que têm o que você quer. Se você quer ser uma pessoa espiritual, se aproxime de pessoas espirituais. Se você quer ter um casamento bom e um casamento sólido, se aproxime de pessoas que têm isso. Como? Sabe? Às vezes eu dou uma olhada. Ontem mesmo, meu Deus, eu fui dar uma olhada no Instagram de uma menina, só dar uma olhadinha assim. A menina tinha 125 seguidores e ela seguia 3 mil e tantos seguidores. Gente, que confusão mental é essa? Como que essa menina vai absorver algo de bom na internet? Sabe? Escreveu um monte de coisa, gente. Um monte de coisa pra mim. Um monte de fracasso, um monte de problema, um monte de situação. Um monte. E só ali eu já comecei a ver a desordem que tá a vida dela. Ah, é só o Instagram. Não, não é só o Instagram. Isso aqui não é só isso aqui. Isso aqui não é só isso. O Instagram, ele é uma grande ferramenta de aproximar pessoas que estariam distantes pro resto da vida. A maioria de vocês jamais teriam acesso a esse conteúdo que eu disponibilizo se não fosse o Instagram ou o YouTube. É ou não é? Jamais. Então a gente precisa começar a trazer ordem para a nossa vida, sabe? A virtude da ordem vai fazer toda a diferença pro teu cérebro, sabe? Precisamos primeiro ser pessoas ordenadas. O que você quer? Me responde o que você quer. Não precisa responder não, só no seu coração. Me responde no seu coração o que é que você quer. Sabe, as pessoas não sabem nem o que quer. Sabe por quê? Porque a vida tá uma desordem, sabe? Aí aqui tá falando uma coisa, vai ouvindo. Ali tá falando outra, vai ouvindo. Eu quero saber o que que a palavra diz. A palavra diz que não é bom que o homem esteja só. Então eu vou fazer para ele um ajudador. Isso é Deus falando. Então Deus pega, coloca ele em um sono profundo. E ali naquele sono profundo, Deus abre ele, tira um pedaço da costela dele e faz a mulher. Olha só que coisa interessante. Quando Deus vai fazer o homem, ele pega da terra e ele faz o homem da terra. Mas quando Deus vai fazer a mulher, ele não faz a mulher da terra, ele faz a mulher de uma parte de Adão. Isso a gente precisa levar em consideração. Por que que a gente não leva isso em consideração? Você faz parte do corpo daquele que é seu. Claro que ninguém precisa de só ser feliz quando tiver alguém do lado. Mas a gente precisa ter a consciência que não é pra gente ficar só. É simples assim. Ou que não existe 200 mil mulheres e 300 mil homens para cada... Não é assim. É o homem e a mulher. O problema é que hoje a gente dá opção demais. Sabe a desordem que eu falei? Então, você traz desordem não só para sua vida online, mas para sua vida pessoal também. Porque o parâmetro de comparação com as outras vidas, ao invés de você pegar aquilo de inspiração para mudar você e mudar o teu relacionamento, as pessoas geralmente tomam os outros perfis de comparação. Eu tenho uma seguidora minha que ela começou a comparar tanto o casamento dela que era bom. Aquele parâmetro de comparação que ela começou a ter com relação a outras pessoas que tinham um casamento, segundo ela, melhor do que o dela, que ela começou a brigar. Foi assim, brigando. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero assado, eu quero frito, eu quero cozido, não sei o que. Começou a brigar. De tal forma, a tal ponto que ela expulsou o marido dela de casa. Por parâmetro de comparação, ele foi embora e ele nunca mais voltou. Foi exatamente assim o fim do casamento dela. Parâmetros de comparação. Agora não adianta de nada você ter alguém de inspiração e você querer aquela vida, sabe? É você pegar as suas inspirações e você se comportar da melhor maneira. Não é pegar aquilo ali e cobrar do outro. Gente, até parece que dia que cobrança funcionou, sabe? Sabe por que não funciona? Porque é chatice. E chatice nunca funciona, sabe? O parâmetro de comparação que a gente precisa ter é para ver se a gente muda e não se o outro muda. Eu quero ler uma parte muito interessante para vocês, ó. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto este dormia, tirou uma de suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher
e levou até ele. E disse então o homem: essa sim é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Nós não somos do mesmo lugar que o homem. O homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos carne, nós já somos osso, nós já somos, sabe, a segunda coisa muito boa que Deus fez. Deus, ele trouxe a delicadeza para a mulher, a feminilidade, bem aqui no Éden, bem aqui na formação. Ele não tira a gente da terra, sabe? Você sabe por que cabe ao homem, o homem, trazer a provisão, trazer a proteção? Porque ele foi tirado da terra. Ele que veio da terra, então ele que cultive a terra. Nós não, nós somos tiradas dele. Nós temos o pertencimento a ele. Presta atenção. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, unirá a sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Eu quero ler de novo, porque eu quero que a gente se atente com o máximo de destreza para esse texto mesmo, ó. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Eu vou ler de novo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. O homem deixará pai e mãe. O homem. Vocês já leram esse texto? Parece que quando as pessoas vão ler esse texto em casamento ou em qualquer outra coisa, encontro, nananã, a sensação que a gente tem é que eles incluem uma mulherzinha aqui, né? O homem e a mulher deixará pai e mãe, não é assim que parece que eles leem? Bem rápido, o homem e a mulher, ou eles leem, o homem deixará pai e mãe, pra gente não se atentar. Eu vou ler pela milionésima quinta, não, pela milionésima quinta vez não, mas eu vou ler, eu preciso ler isso aqui, porque isso não é algo que a gente percebe. E essa manhã eu preciso que a gente saia daqui entendido disso. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Vocês acham que o escritor de Gênesis engoliu mulher aqui? Vocês acham que ele esqueceu? Ups, esqueci de colocar a mulher. Não. Quem aqui já tinha percebido que é o homem que deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher? Quem tinha percebido? Escreve para mim. Eu ou eu não. Por essa razão, quem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher é o homem. Mas por quê, Polly? Quem sabia disso aqui? Quem percebeu? Eu não, isso mesmo. Escreve, seja sincero. Eu não. Por quê? É porque ninguém percebeu isso aqui. Sabe, parece que tem uma venda nos nossos olhos. Parece que eu queria tentar achar alguma coisa, mas tá tudo muito longe aqui, não dá pra pegar nada. Parece que tem assim, ó, uma cortina nos nossos olhos, sabe? Essa palavra, ela tem muito mais a ver com as mulheres do que com homens, sabia? Sabe por quê? Porque a mulher, ela já é pertencente. Ai, emancipação, vamos aqui, feminismo. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, acorda. Acorda, não é só levantar e acordar, sabe? A mulher já é pertencente, é um absurdo que a gente faz. Eu falo para vocês que uma mulher virtuosa, uma mulher cheia da graça, uma mulher cheia, mas cheia do Espírito Santo, sabe? Eu já tinha ouvido uma explicação que este homem disseram que era humano, não lembro. Oxi, pregação maluca. Então, a mulher, ela já é pertencente ao homem, sabe? Já começa na hora de casar. Eu fico com o meu nome, você fica com o seu. Gente, a mulher não é pertencente ao homem? Não é o homem que abandona o pai e a mãe, larga o pai e a mãe para estar com a mulher? Aí a mulher já começa, não põe o nome do marido. Aí já começa, você paga a conta de luz ou paga a conta de água? Aí já começa. Não, meu celular é meu, o seu é seu. A minha conta é minha, a sua é sua. Eu tenho um casal que eles querem viajar,
Aí ele falou, você se vira na sua passagem. Se você não conseguir comprar sua passagem, eu vou só. Oi? Paz do Senhor? Bom dia. Eu vou pagar o almoço, mas você paga a janta. Que casamento? Isso é o quê mesmo? Isso é qualquer coisa menos casamento. Uma hora a corda arrebenta. Uma hora esse casamento aí vai ser isso. Vocês querem dividir a adoração do leito, a coisa mais profunda, mais intensa, mais rica, mais forte que existe entre um homem e uma mulher, e vocês não podem dividir uma conta bancária? Ah, mas a pessoa é perdulária. Então, vamos lá, eu tô do lado de um perdulário, então eu vou me aproximar de pessoas que são extremamente criteriosas na parte financeira para eu ajudar o meu cônjuge a parar de ser perdulário. Então, como eu não tenho acesso a essas pessoas de forma física, então eu vou começar a me unir a casais que dão certo de forma online. Então, eu não vou seguir 3.000 pessoas, porque essas 3.000 pessoas estão me distraindo do que realmente eu preciso. Poliana, na verdade, perdulária sou eu, então eu vou seguir pessoas que vão me ajudar financeiramente para eu não ser perdulária, não sou, entendeu? Sabe? Uma mulher casada, uma mulher, ela precisa seguir Instagram de virtudes. Mulher, todas as mulheres precisam seguir Instagram de feminilidade. O que te aproxima da feminilidade? O que te aproxima de virtudes? O que te aproxima de saber o que é ser mulher? Sabe? O que te aproxima de pessoas que estão conectadas com essa verdade. Existem pessoas aqui na Terra que elas têm, cada uma dessas pessoas, elas têm uma porção de Deus. Então existem pessoas que têm revelação do Espírito Santo, outras pessoas que têm feminilidade, outras pessoas que têm destreza para uma área, destreza para outra. Então essas ferramentas a gente tem que usar ao nosso favor. Sabe? Do que eu vou ser alimentada? Do que eu vou ser munida? Eu posso pegar até o trejeito de falar, não tem problema. A única coisa que eu não posso fazer é andar distraído. Presta atenção que o texto diz, por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem se torna uma só carne com a sua mãe, com a sua mulher, a partir do momento em que ele larga pai e mãe. E ele vem para estar do lado da sua mulher. Poliana, mas parece que o meu marido nunca largou pai e mãe. Mas você é mulher? Ou você está cheio de resquícios deste século? Você é a mulher que Deus espera que você seja? Não, só para eu saber. Porque se você for a mulher que Deus espera que você seja, se comporte como de fato uma mulher casada, aí eu duvido. Eu duvido, porque primeiro você nem ia estar casado com ele. Você nem ia ter falado sim para casar com uma pessoa assim. O problema é que a gente está tão perdidão, sabe? Perdidão, aceita qualquer coisa para poder só dizer sim, só para afirmar que eu posso casar, eu quero casar. Ah, meu Deus, eu vou casar com isso aqui mesmo. A gente tá tão perdido, sabe? Tão perdido que a gente não sabe nem onde a gente tá. Aí já começam as divisões, sabe? Começam ali os problemas. E depois o buraco é tão mais embaixo. O buraco é tão mais embaixo que a gente não sabe nem onde a gente tá. Presta atenção. Existiam rios, sabe? Ali no Éden que irrigavam o solo de baixo para cima. Que existem, na verdade, 4 rios. Existem mananciais, existem animais, aves, água, céu, e nada disso foi mais sério do que a criação do homem e da mulher. Deus parou, sabe? Parou a humanidade para criar o homem e a mulher. Então, a gente vê que o homem está o domínio, com o homem está o governo, com o homem está o cultivo do trabalho, e com a mulher está o auxílio, está do lado dele. Sabe, parece que tem mulher que está ao lado de todo mundo, menos ao lado do marido. O amor ama. Vocês sabiam que o amor simplesmente ama? Se foi isso que você escolheu, então é o seu desafio para amar.
Às vezes a gente escolhe e depois a gente quer desescolher, né? Mas o seu desafio para amar é esse, é porque o amor, ele simplesmente precisa amar. Antes do amor ser amável, ele ama. O problema é que a gente acha que o amor é lindo, o amor não é bonito, não. O amor, às vezes, tem feridas, marcas. Para a mulher nascer, o homem teve que ser ferido, o homem teve que ser rasgado. Para a mulher existir, teve que arrancar a costela do homem, uma parte do homem foi arrancada. Deus deu ali uma anestesia celestial para o homem. Abriu as costas dele, abriu. Tem noção como que Deus abriu as costas do homem? Ele rasgou a carne do homem, tirou uma parte do osso, tirou uma parte da carne do homem e fez a mulher. Já começa com uma ferida. O amor já começa ferindo alguém. Sabe por que Deus faz questão de fazer a mulher tirando uma costela da parte das costas de Adão? Porque simplesmente ele quer dizer que a completude do homem está na mulher. Está ali. Agora, como é que age a completude da mulher? Eu prefiro muito mais de verdade, transformar uma mulher. Porque o dia que uma mulher é transformada, um homem é transformado em consequência. Porque o homem, ele tem uma parte dele que está nela, sabe? Quando uma mulher muda, tudo no lado dela muda. Todas as coisas que estão em volta mudam. Sabe por quê? Porque o homem, ele vai tentando encaixar o que foi perdido nele e encontra ela. Quando ele encontra ela mudada, ele precisa se moldar para que o corpo dele se encaixe nela. Então, a minha missão nesse mundo é mudar mulheres. Transformar mulheres, fazer com que essas mulheres, só as que estão aqui, só as que me veem, só as que me escutam, fazer com que essas mulheres sejam mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Eu quero que essas mulheres, só as mulheres, elas sejam mas tão pertencentes a Deus, que elas vão receber parte da costela de um homem apropriado. Não tem como, gente. Não tem como encaixar, fazer um encaixe perfeito com uma peça que não é sua. Se eu transformar uma mulher, essa mulher transforma todo mundo, porque o encaixe fica perfeito. Vocês entendem? Por isso que o diabo, ele quer atacar a mente da mulher. Ele atacando a mente, o corpo, a alma, o espírito da mulher, ele já destrói a família. Ele só precisa te pegar assim, ó, mulher. Ele só precisa trazer detalhes, pontos, sabe? Até para as cristãs, principalmente para as cristãs. Valores seculares, valores do mundo começam a entrar dentro da gente. Então a gente começa a ficar perdida. Então a gente começa a escolher de acordo com valores seculares e não valores de Deus. As nossas escolhas e preferências e jeitos e forma de ver o mundo são a forma de ver o mundo com a luz do mundo e não com o que está acontecendo, sabe, diante do Espírito de Deus. E a luz do mundo é trevas, a luz do mundo é falha, a luz deste mundo não é luz, é barulho. A luz deste mundo é feixes, sabe? Só que é atrativo, é como se a gente estivesse dentro de uma boate com aquele tanto de luzes. E aquilo é atrativo. Só que a luz do mundo é fora da boate. A luz de Deus, do Espírito Santo de Deus. Só que assim, é muito mais atrativo, de fato, você tá ali dentro da boate, curtindo, dançando, fazendo o que você quiser. Eu quero saber eu não quero saber assim, onde veio a tua história até aqui. Eu quero saber como ela vai terminar. Como é que vai ser as cenas do próximo capítulo? Quando chegar no dia 1º de janeiro, hoje é dia 27 de dezembro de 2021. Quando der o 1º de janeiro de 2022, um novo capítulo de 365 dias vai ser aberto na sua vida e na minha vida. Como que você quer escrever? Qual vai ser este ano? Qual o nome deste ano?
Como você quer viver o ano de 2022? Qual vai ser o teu posicionamento diante da vida? Eu já te garanto que se você tiver o mesmo pensamento, o mesmo posicionamento, a mesma estrutura de vida, tudo igual, vai dar ruim. Um novo capítulo, novas páginas, novos acontecimentos, novas ações e novas reações. Eu quero muito, muito que mulheres entendam qual é o papel dela. E o primeiro papel de uma mulher é o pertencimento. Pertencimento. E o segundo papel de uma mulher, é ser uma auxiliadora. Para de ser a mandante do time. Você não é a treinadora. Você é a que auxilia o treinador. Você não é. Recolha-se ao seu papel. Para de querer fazer todas as funções. Por isso que não tem dado certo até agora. Poliane, se o fulano não faz, deixa a cadeira vazia. Se você deixar a cadeira vazia, uma hora alguém senta. Agora, se você quiser mandar essa cadeira o tempo todo, vai dar ruim. Nunca funcionou. Não é com você que vai funcionar. Nunca funcionou. Você sabe por que a gente está fazendo muitos divórcios? Da época que quando eu comecei a advogar para hoje, o nível de divórcio que eu faço anual, sabe? Não tem nem explicação. Por quê? Por quê? Por que eu tenho que fazer tanto divórcio? Por que as pessoas têm tanto que se divorciar? Por quê? Porque as pessoas pararam de entender o que era um casamento. Mas aí não fica no segundo não, vai pro terceiro, não venceu do primeiro, aí vai pro segundo, vai pro terceiro, vai pro quarto, vai pro quinto. Daqui pra frente tudo vai ser diferente, né? Aí vai no próximo, daqui pra frente tudo vai ser diferente, aí vai pro próximo. Gente, eu prefiro casar 200 vezes do que ser infeliz. Não, você prefere mudar a sua vida. Mudar a sua vida hoje. Igual a seguidora que eu quero ser cheia do Espírito Santo, Poli. Então começa se rendendo ao Pai e sabendo qual é o teu papel na sociedade. Tá? Primeiro papel de uma mulher na sociedade está em Gênesis capítulo 2. Primeiro nós somos pertencentes. Tá? Nós somos pertencentes. O amor, antes de amar, ele é ferido. Olha só, o homem, né? Ele precisou passar por uma ferida para existir a mulher. Ele teve a carne dele arrancada. Jesus, quando ele estava na cruz, ele teve a carne dele arrancada. A gente já discorreu algumas vezes sobre esse assunto, mas cada açoite de Jesus, ele tinha pontas diferentes, sabe? E aquelas pontas, elas serviam para arrancar a carne de Jesus. Vocês fazem ideia do que é isso? Quando Jesus é pendurado em um madeiro, ele vai ser a metade da carne dele. A carne de Cristo já estava no chão. A carne das costas de Jesus, já do rosto, das costas, do abdômen. A carne da perna já estava toda no chão. Ele perdeu a carne dele. Não foi nem um pedacinho, não, foram muitos pedaços. Ele não teve 39 açoites, ele teve 39 vezes, várias vezes. 39 vezes cada tipo de açoite, para que a carne dele fosse arrancada ponto a ponto, para que todo o sangue dele fosse derramado, para que o sacrifício vivo acontecesse. Ele estava nu, a gente vê a imagem de Jesus com um paninho na sua sexualidade, mas ele estava nu. Ele foi colocado nu em um madeiro, sem roupa, despido. A vergonha dele foi exposta. Isso é amor. O amor, antes de amar, ele passa por uma ferida para ele amadurecer, para ele resistir. Vocês sabiam que a Bíblia diz assim, entre a fé, o amor e a esperança? Desses 3 sentimentos, que é o mais forte, o mais pesado, o mais intenso, o maior deles é o amor.
Porque o amor, antes de amar, antes de ser amável, ele é ferido. Ele passa por essa ferida amando. Jesus não passou por essa ferida com ódio da gente. Ele passou amando. Ele passou consciente de que ele precisava passar por aquilo. Porque se ele não fizesse aquilo, ninguém mais ia poder fazer. Sabe quando você olha para alguém desprezível? Olha, Poliana, o meu filho está desprezível. Olha, Poliana, o meu marido está desprezível. Olha, Poliana, minha mãe, meu pai, alguém que você ama está desprezível. Quando Jesus estava ali sendo desprezível, na verdade ele estava amando. Quando ele viu aquele povo todo cheio de pecados, ele falou: se eu não fizer isso, ninguém mais vai fazer. O amor sofre, o amor crê, o amor espera. A história da humanidade começou com alguém arrancando parte dela para que o amor existisse. Não tem como você amar só amando por amar, não existe. O amor para amar precisa de ter o objeto do amor. Deus podia ter dado a Adão, né? Só o amor aos animais ali. Então vou amar a ave, vou amar o peixinho, vou amar o jacaré. Não. Deus, ele precisou arrancar uma parte de Adão, fazer com que ele sentisse, sabe? Sentisse aquela dor mesmo. Tirar a parte, arrancar. Ele arrancou uma costela de Adão. Eu queria que vocês só respirassem fundo agora, fechassem seus olhos e pensassem um pouquinho. Como seria arrancar uma costela sua? Arrancou, tirou um pedaço da sua carne, fechou. Como que você fica quando você acorda mal, né? Até cicatrizar tudo. Então, para a mulher nascer, para ter a mulher no mundo, o homem experimentou arrancar a parte dele e aquilo doeu. Não foi tipo, dá nada, não. Ele experimentou a fragilidade. Para que ela tivesse vida, ele teve que ter uma parte dele arrancada. Isso está mostrando tanto como o amor é, como o amor funciona. E quanto a nós não precisamos de tirar nada. Não teve uma parte da mulher arrancada. Nada. Sabe por quê? Porque nós já nascemos pertencentes. Esse tipo de vida que a gente leva, achando que a vida do nosso jeito não funciona. Ela nunca funcionou. Por que a gente acha que vai funcionar? Ela não funciona para ninguém, nenhum país do mundo. Esse tipo de ingerência mental que a gente tem, sabe, aprendido. Meu Deus, o amor, ele é sofredor, ele espera, ele permanece. Como a Gleice escreveu, ele tudo suporta. Ele tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E as pessoas não têm um mínimo suporte para nada. Não pode ser ferido em nada. O amor, antes de ser amável, ele é desprezível. Você já parou para pensar? Jesus, para ele ressuscitar, ele teve que ter a carne dele arrancada. Adão, para ter Eva, ele teve que ter a carne dele arrancada. Para o amor existir, a ferida tem que ser aberta. E a gente está achando que a vida é só sentir prazer. E a gente está achando que a vida é só do nosso jeito. E a gente está achando que a vida é bater os dois pezinhos no chão e falar: eu quero. Não é assim. Não funciona assim. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que momento apropriado para dizer que a gente te ama, te adora, te exalta. Espírito Santo, de um modo muito especial nessa manhã, eu quero pedir que o Senhor alcance o coração de cada mulher que está aqui presente. Porque eu sei, Senhor, que se uma mulher muda, ela muda uma geração. Quando o Senhor chegou perto da mulher samaritana, quando Jesus vai ali naquela beira daquele poço, ele mudou aquela mulher.
ela mudou uma cidade. Espírito Santo, nos condicione a amar, nos ensine, Senhor, nos ensine, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o seu coração esteja disposto a amar, que o seu coração entenda o que é o pertencimento, que você perceba onde você está, quem é você e o que você precisa de fazer no mundo. E tudo isso, todas essas respostas estão aqui. Todas as suas respostas estão na palavra. Todas, sem exceção. O dia que você se encher do Espírito Santo, que você for uma pessoa transbordante da presença de Deus, Deus vai te dar a formação original da tua história. É isso. Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente continua o devocional de Gênesis. Gente, Gênesis é muito legal, porque Gênesis tem um monte de história que a gente ama. Tem um monte de histórias. Tem muitas histórias, muitas mesmo. A gente vai conhecer aqui Adão, Eva, Caim, Abel, Sete. A gente vai conhecer Abraão, Sara. A gente vai conhecer Isaac, Rebeca. A gente vai conhecer Jacó, Israel, Esaú. Ai, meu Deus, José. A gente está no capítulo 2. A gente vai conhecer Moisés. Gente, a gente vai conhecer tanta gente que a gente, sabe, se inspira, sabe? Então, vamos lá. Esse livro de Gênesis é muito maravilhoso. Eu quero que vocês se concentrem o máximo nele. Deixa eu ver quantos capítulos. Ele tem mais de 40 capítulos, olha. 49, 50. Nos próximos 50 dias, a gente vai ficar junto com Gênesis. A gente vai terminar ele lá para fevereiro. Olha só que legal. A gente vai ter um tempão aí para mergulhar em Gênesis e aprender mais um pouquinho dessa história, que só tem treta. Treta para cima, treta para baixo. Agora vai começar a bagunça. No próximo capítulo de Gênesis, começa toda a bagunça da humanidade. Até agora estava tudo bem. Capítulo 1, formação do mundo. Capítulo 2, a mulher, pertencimento. Capítulo 3... O capítulo 3, o título do capítulo 3 já é o relato da queda, gente. Ai, Jesus, vambora. Vamos lá, que quem vence é o povo de Deus. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, vocês acordem, vem pro devocional que a gente vai compartilhar mais um pouquinho da palavra. Um beijo.